Gostaria que o senhor me dissesse se no período que o senhor esteve lá, o senhor lidou ou ouviu, né, de outros diretores, ou foi pressionado pelo próprio governo do Estado algum tipo de assédio em relação às verbas publicitárias do governo em relação à CEMIG? Sim, sim. Sim? Sim. O senhor poderia nos explicar, então? Tem a MIRT, né? Eu não vou lembrar direito aqui. A gente tinha duas frentes lá, uma que chamava a MIRT, e o governo do Estado, ele tinha uma que era a ser vista dentro da própria gerência, que era o Marco Antônio, que hoje é até prefeito de Itabira, e uma das últimas conversas minhas com o Marco Antônio, antes de ser demitido, foi uma intenção do governo do Estado tentar ali, na verba da CEMIG, num contrato, tentar ver se ele poderia, às vezes, né, participar de alguma coisa. Ora, o governo do Estado tem 17% das ações, né? Ele não pode chegar ali e falar, vamos compartilhar isso aqui. Ele tem que perguntar para os outros acionistas. Sim. Espera aí só um pouquinho, deixa eu ver se eu compreendi, então. A CEMIG tem uma verba para publicidade. Você tem um orçamento de publicidade. O orçamento dela tem um valor X que ela utiliza para a publicidade da CEMIG. Isso. Dentro dessa verba X de publicidade da CEMIG, isso, o governo do Estado quis, através dessa verba publicitária, o governo do Estado, sim, a outra parte que não é CEMIG, né? O governo do Estado, sim, quis utilizar dessa verba da CEMIG para política de publicidade da CEMIG para benefício do governo do Estado em áreas que não eram relacionadas à CEMIG? Sim, tentou, sim? Mas não passou. Sim, tentou, mas não passou. Quando o Marco conversou comigo, falou, está acontecendo isso, isso, isso. Falei, do meu lado aqui não passa. Não passou no período que o senhor esteve lá, né? Daí para frente eu não posso segurar, porque o Marcos saiu e veio uma pessoa lá do gabinete, lá da cidade administrativa, para ocupar o cargo dele. Que parece que já nem está lá também. Está na CEMIG, sim. Deputada Beatriz, para mim não ficou clara essa resposta. Você falou da AMIRT, a AMIRT, Associação Mineira de Rádio e Televisão. A MIRT? A MIRT. Okay. Eu não estou conseguindo entender. A sua pergunta eu entendi, a resposta dele que eu não consegui. Eu entendi a resposta. Então me ajuda, Paulo, só para ficar. Posso ajudar? Posso ajudar? A minha... o senhor quer falar, senhor João Paulo? Não, pode falar. Não, o meu questionamento é se houve alguma, vamos dizer assim, interferência, alguma mistura das relações e, portanto, algum assédio em relação à verba publicitária da CEMIG. Resposta do senhor Polatti foi que sim. Sim, aí ele falou da AMIRT. Pegou. Sim. Eu sugiro, deputado, que eu vou apresentar um requerimento para que nós possamos ter acesso a essas informações. Eu acho melhor, porque esse sim, muito seco, assim, para mim não me satisfaz, porque ele falou da AMIRT. A AMIRT é uma associação que provavelmente estava lá na CEMIG pleiteando alguma coisa em nome da Associação Mineira de Rádio e Televisão, que é uma coisa muito natural. E tinha contrato. Normal, que tem um contrato. Então, quando é que o governo entra nisso, eu acho que eu acho que o melhor é um requerimento, porque eu entendi a resposta do senhor João Polatti. A minha dúvida é... Eu disse que houve a tentativa disso, sim. Eu disse que houve a tentativa. Se você procurar documento, quem assinou, emitiu nota fiscal, não. Eles estavam fazendo pressão no Marco Antônio no sentido de aproveitar. O Marco foi na minha sala, conversou comigo, eu disse, olha, se depender de algum aditivo, de algum contrato do lado daqui, eu vou dizer que não. Então, eu disse que houve a tentativa. Você pode vasculhar, de repente, não acontecer nada. Mas eu confio no que eu estou falando. É aquela questão, deputado, que várias vezes, eu já disse aqui durante os trabalhos da CPI, da qual eu discordo da prática do governo e da qual eu acho que foi correta a instalação da CPI. A CEMIG é uma empresa pública com as suas regras próprias, com a sua dinâmica e normas internas. O governo do Estado tem a sua pauta política e modo de pensar o Estado de Minas Gerais. E claro que todo governador, assim como todos nós que estamos aqui, somos filiados a um partido político. O problema está quando tudo isso se mistura.
quando os interesses do partido, no caso do partido do governador, que é o Partido Novo, se misturam na gestão da CEMIG. Isso nós já discutimos aqui várias vezes, através da indicação da contratação da ESEC, inclusive com correspondência de dirigente do Partido Novo na CEMIG ou para a CEMIG. A outra questão é do governo do Estado ter uma ingerência na gestão da empresa, que tem normas próprias, que tem normativas internas próprias, que também nós já discutimos aqui em outros momentos, e por isso eu fiz essa pergunta, porque é uma linha de investigação que eu adoto com todos, ou com a maioria dos nossos, com todos, né, os nossos depoentes, e que há essa mistura, de modo que os interesses que são de governo interferem numa estatal que precisa ser política de Estado. Então, por isso eu cheguei a esse questionamento, por isso eu acho a sua relevância e por isso eu vou apresentar um requerimento para que a gente tenha acesso a essas informações. Deputada Beatriz, a relevância da sua pergunta é perfeita. Essa questão de publicidade é perfeita. Eu disse que eu não estava satisfeito com a resposta do senhor Palocci no sim. Eu acho que o requerimento, já, por favor, apresente, e, se possível, não sei se aí se está dentro, também um requerimento para a Associação Mineira de Rádio e Televisão, para ela também esclarecer da relação que ela tem. Mas, na verdade... Que ela está falando em nome da relação que ela tem com o Estado, com a CEMIG de publicidade. Mas, no caso, porque pelo que eu estou entendendo, me perdoe, deputado, porque pelo que eu estou entendendo, a MIRT deve ter pleiteado lá, junto à CEMIG, publicidade para suas filiadas. Seria isso que eu estou entendendo? Não foi o que eu entendi, não foi o que eu perguntei, deputado Roberto Andrade. Não foi nem o que eu entendi, nem o que eu perguntei. Tanto é que a minha pergunta não diz respeito à MIRT. Eu não vou fazer requerimento para a MIRT, porque não diz respeito a ela. A questão é o comportamento do governo do Estado, que se aproveitou de contratos celebrados com a CEMIG para políticas do governo do Estado, que não são relacionadas à CEMIG. É essa que é a questão. E que o depoente disse sim. Enquanto testemunha, ele disse sim. Ele disse sim. E eu acho que é uma das questões mais objetivas. Tentativa. É uma questão... Para mim, é uma das questões mais objetivas quando a testemunha ou o investigado consegue objetivamente nos responder. E por isso que eu busco fazer perguntas objetivas. Eu gostaria, então, de pedir, presidente, me permite que a sociedade não aumenta a questão. Eu só queria retomar. Sim. Eu queria só pedir um requerimento para a gente pedir a MIT explicações sobre a relação dele, da entidade com a CEMIG. E eu já, de antemão, deputado, eu vou discordar do seu requerimento, porque nós não precisamos trazer a associação para uma CPI sem que o governo do Estado nos informe. Porque aí a gente chama uma associação que não é do governo, que não é o governo do Estado, para uma prestação de informação que, primeiro, é do governo do Estado. Porque, senão, a gente pode estar colocando uma associação numa demanda que o governo do Estado precisaria primeiro nos responder. Não é? Então, eu já deixo esse posicionamento em relação a essa questão aqui.